Então, bom dia a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à defesa de tese de doutorado em ensino e história da matemática e da física, aqui na UFRJ, da Karen Coutinho Campos Furtado, que vai apresentar a tese de doutorado que tem como título Professores que ensinam matemática em docência compartilhada, a construção de um terceiro lugar na formação inicial de professores. E a banca é composta por, além de mim, Vitor Giraldo, orientador, a Graça Regina Franco da Silva Reis, aqui colega do PPGE da UFRJ, o Rodrigo Pereira da Rocha Concistolato, também do PPGE UFRJ, a professora Dair Mendes Nakarato, da Universidade de São Francisco, e a professora Carmen Lúcia Brancalhão Passos, da Universidade Federal de São Carlos, todos queridos amigos e amigas. Então, como usual, a Karen vai fazer uma apresentação que nós combinamos que vai ser de 30 minutos. Em seguida, vamos passar para a fruição e comentários da banca. Então, vai lá, Karen. Bom dia a todos. É a hora da manhã, Karen. Agora. Bom dia a todos e todas. Cumprimento também, especialmente aí a banca, né? A professora Dair e o Rodrigo, que estão retornando aqui, que já estavam na minha qualificação, né? Agradeço por terem se dedicado mais uma vez à leitura aí, né? A continuidade do meu trabalho. Cumprimento a professora Carmen, professora Graça que tive o prazer de cursar a disciplina de pesquisa narrativa, muito prazer em revê-la. Bom, então eu vou falar rapidamente, né, sobre... Onde que eu vou passar? Vou ver se eu estou certa, Vitor. Já passou por segundo? Não, peraí. Aí, consegui. Não, tá certo. Tá certo. Então, assim, vou explicar um pouquinho rapidamente da estrutura da tese e vou dizer onde que eu vou dar mais ênfase, né? Porque na qualificação a gente estava com uma parte teórica mais densa e ainda não havia tido a entrada em campo, então, nesse momento da defesa, eu vou dar mais ênfase à parte da construção dos dados, né, das análises interpretativas que a gente fez ao longo da pesquisa. Então, a estrutura da tese tem ali uma introdução, tem um memorial que a professora Dair orientou, né, que fosse feito e que foi ótimo, e eu deixei para o final, como a senhora orientou, foi muito bom fazer essa retomada no final. A parte da revisão de literatura, que eu vou pegar só ali alguns conceitos que foram importantes, né, para a contextualização da pesquisa. E aí eu vou dar uma ênfase maior, então, nessa parte do percurso metodológico e essa interpretação dos dados que foram construídos ao longo da pesquisa, né? E partindo ali para a discussão e para as considerações finais. Então, na parte da revisão de literatura, considero importante, né, pontuar algumas coisas que fizeram com que o meu interesse para a transição do quinto para o sexto ano fosse aguçado, né? Como professora de anos iniciais, né, normalmente, né, costumeiramente, eu acabo tendo ali um interesse maior pelo quinto ano, e especificamente pela disciplina de matemática, juntamente com alguma outra, né, normalmente no quinto ano a gente leciona mais de uma disciplina, e aí ao longo do mestrado e também do doutorado, né, eu estou há 10 anos no Colégio Pedro II, e essa transição do quinto para o sexto ano foi se tornando um tema de muito interesse para mim. E aí, desde o mestrado, então, eu venho pesquisando essa passagem. E aí, o que eu fui percebendo, né, e que eu trouxe também agora para a tese, né, do doutorado, né, que o acesso aos anos finais do ensino fundamental, né, ele, historicamente, ele representa uma linha divisória, né, apesar disso estar se diluindo ao longo dos anos das políticas públicas, ainda
a gente percebe essa linha divisória quando as crianças acessam o sexto ano. Até a década de 60, né, a gente tem aí o exame de admissão, que, apesar de parecer que selecionava os alunos somente pela competência intelectual, o Anísio Teixeira ele já apontava lá na década de 60 essa seleção socioeconômica também dos estudantes. E então, na década de 60, a gente tem ali essa unificação dos segmentos, né, que passou a se chamar, então, primeiro grau, e depois, mais para frente, né, na década de 90, ensino fundamental. Mas, apesar disso, apesar da gente ter tido ali uma melhoria na continuidade dos estudos, por não ter mais o exame de admissão como uma ruptura, a gente ainda tem uma manutenção ali das culturas escolares diferenciadas, né, de anos iniciais, anos finais. Então, a gente tem espaços escolares diferentes, a gente tem formações de professores diferentes para cada um desses segmentos, até mesmo os documentos normativos, né, se a gente for pensar ali nos PCNs, na BNCC, enfim, a gente ainda tem uma estrutura que segmenta esses anos escolares, né, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, apesar de compor uma única etapa escolar. Também temos as esferas de responsabilidade, né, no Estado, município, governo federal, que também dissocia muitas vezes esses dois segmentos. E se a gente for pensar até mesmo no uso social das palavras, né, apesar de a gente não ter essa divisão desde lá da década de 60, ainda é comum, né, as pessoas falarem ginásio, primário. Então, socialmente, a gente ainda tem essa divisão, ainda que o ensino fundamental seja considerado legalmente, né, nos textos legais educacionais, como uma etapa única. E a gente tem aí o sexto ano, que é algo que eu venho acompanhando, né, desde o início ali do mestrado, em que no mestrado eu ainda fiz uma pesquisa desde 2012, né, nos dados ali do INEP, a gente tem o sexto ano ainda liderando dentro do ensino fundamental os índices de reprovação e evasão, ainda que venha diminuindo progressivamente essa margem, mas ainda é a série que apresenta maiores questões nessa parte da reprovação e da evasão, seguida ali do nono ano do ensino fundamental, que é quando eles estão transitando para o ensino médio. E aí, eu venho pensando nessa parte da formação, né? Quando a gente pensa na transição do quinto para o sexto ano, como eu falei ali, a gente tem muitos aspectos que permeiam essa transição, mas eu identifiquei, pelo menos ali dentro da prática escolar, a formação dos professores como uma das questões que impactam nessa ruptura, que acaba se apresentando para os alunos, né? Não tem culpados nesse caso, né? Não é o professor, não é o aluno, mas é algo que está posto e que a gente precisa refletir. Né? Então, a gente tem ali, né, que até a metade do ensino fundamental, né, até o quinto ano, os alunos lidam ali, em sua maioria, com professores licenciados em pedagogia, dali em diante, com professores licenciados em matemática. Pensando na formação de professores em matemática, obviamente, né? Mas a gente pode pensar também nas outras áreas em que tem formações específicas para cada uma delas a partir do sexto ano. Então, a gente tem que pensar que, além dos alunos transitarem entre os segmentos, eles também estão transitando entre formações, entre campos de saber que esses professores trazem de suas formações para o ambiente escolar, né? E existe uma hierarquização dessas práticas e desses saberes docentes por conta de uma ênfase num conhecimento acadêmico. Então, em relação à formação de professores que ensinam matemática, o que a gente percebe? Que até o quinto ano, né, por termos ali professoras chamadas generalistas, que são as professoras que lecionam todas as matérias, né, tem-se uma ideia ali de que a matemática que está sendo ensinada é uma matemática elementar, ou uma matemática que tem uma linguagem com menos rigor, algo assim. E que a partir do sexto ano,
com os professores licenciados em matemática, os alunos entrariam em contato, então, com uma matemática mais complexa, ou a matemática dita de verdade, eu coloquei entre aspas, porque eu já ouvi, né? Então, eu fiz questão de colocar mesmo, né? A gente, no quinto ano, se relaciona muito com as famílias, então, assim, é muito comum as famílias trazerem essa perspectiva, assim, de não, lá a partir do sexto ano que eles vão estudar de verdade, aprender de verdade, como se até o quinto fossem outras práticas e que não fossem práticas legítimas, né, práticas educacionais legítimas. Então, de onde vem esse pensamento e qual é a consequência, né, o que ele nos traz, né? Esse pensamento ele leva a gente a enxergar a escolarização como um movimento ascendente, linear, né, como uma ideia de progresso, né? E essa ideia de progresso faz a gente pensar, né, socialmente, né, pensar que a educação, né, enquanto etapa inicial, né, quanto mais inicial essa etapa, menos rigoroso é o ensino, os conteúdos, o currículo daquela etapa, e quanto mais avançado, né, quanto mais à frente nessa linearidade criada, né, essa suposta linearidade, dentro de uma ideia de conhecimento matemático acadêmico, quanto mais avançado, mais a gente teria práticas. Nossa, desculpa, me perdi. Que as práticas, então, iniciais seriam mais inferiorizadas que as práticas em etapas mais avançadas de ensino. E aí, como romper com essas ideias, né? Foi a partir daí, então, que eu venho desenvolvendo a ideia do projeto. O que a gente pode fazer para tentar desmontar essa lógica de que há um mais avançado que o outro, ou essa ideia de linearidade, né? E também, ao mesmo tempo, pensar no ensino fundamental como uma etapa única. Então, assim, a ideia inicial do meu projeto, né, era promover esse estreitamento entre as relações dos professores que ensinam matemática, né, nos anos iniciais, anos finais, e com a ênfase ali na transição do quinto para o sexto ano, né, pensando nessas diferentes formações. Então, inicialmente, eu pensei numa docência compartilhada entre professores de quinto e sexto anos, e aí eu esbarrei numa questão, né, que assim, a gente sabe que os professores são sobrecarregados de trabalho, enfim, e seria muito difícil conseguir o engajamento dos professores, engajamento e horário, enfim, a gente sabe como é a dinâmica de escola, então, conseguir um horário para que eles conseguissem fazer essa docência compartilhada, né, teria que ser um engajamento muito grande da instituição para que isso acontecesse, né, liberação de carga horária, etc. Então, eu já esbarrei numa primeira dificuldade. E daí, eu conversando com o Vitor, nessas orientações, a gente pensou, então, em partir para a formação inicial, né, pensando nas práticas de estágio, promover um estágio ali já em docência compartilhada de pedagogia e matemática. Mas também a gente se esbarraria numa outra questão, que seria a legitimidade desse estágio enquanto licenciatura, né? Então, tipo, como a licenciatura em matemática validaria um estágio no quinto ano, sendo que não é a habilitação do professor de matemática, ou como da pedagogia seria validado o estágio do sexto ano, que também não habilita, né, para o sexto ano, e enfim. E aí, enquanto estávamos na construção do projeto, surgiu, então, a abertura do edital para o PIBID e a possibilidade da construção do PIBID interdisciplinar. Então, a gente propôs aí o subprojeto de pedagogia e matemática do PIBID, vou falar um pouquinho sobre o que é, e ele se desenvolveu, né, a gente conseguiu dar continuidade no projeto, ele se desenvolveu entre 2022 e 2024, terminou nesse ano, em abril desse ano. O PIBID é uma sigla, né, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e o objetivo ali é proporcionar aos estudantes da licenciatura uma aproximação com as práticas escolares, né, e ao mesmo tempo já incentivar esse estudante da licenciatura na inserção no ambiente escolar, nas práticas docentes, né? Então, essa é a proposta do PIBID. E aí,
Aí vale dizer, né, por que a docência compartilhada, né? Então, onde veio essa ideia, né? A gente pensa que a docência compartilhada, ela tem um potencial ali, né, de tensionar essas relações de poder que existem entre as práticas docentes, né? Então, pensando naquela ideia de linearidade que não consegui falar, subalterniza algumas práticas, alguns saberes. Então, a gente pensa que a docência compartilhada ela tem esse potencial para romper com isso, né? Ou ao menos colocar em xeque, colocar em discussão, né, esses saberes, essas práticas. Ao mesmo tempo, ela coloca em discussão essa autoridade sobre o saber disciplinar, sobre o conhecimento pedagógico, e, ao mesmo tempo, também ela tem um potencial para deslocar esses papéis discursivos na sala de aula, né? Então, se a gente fosse pensar numa sala de aula tradicional, e não estou aqui dizendo que todos os professores atuam de forma tradicional, né? Mas, assim, pensando numa direção, talvez, de ensino-aprendizagem, né? Pode ser que tenha ali, né, um docente como detentor do saber e os alunos ali tem um direcionamento, né, professor para o aluno, né, e a gente consegue, através da docência compartilhada, deslocar esses papéis, porque a gente inclui a figura de mais um professor, ou no caso aqui do PIBID, de mais um professor em formação, né. Então, os estudantes se relacionam com esses dois professores, três em alguns casos, a gente também teve situações com três licenciados, e isso deslocou os papéis, como eu vou falar depois na parte lá da discussão, né, da parte da interpretação dos resultados. E não só entre os professores e alunos, mas também entre os estudantes. Então, é um dos potenciais da docência compartilhada. Se a gente fosse conceituar, né, esse conceito que eu estou trazendo aqui, ele foi construído, assim, com muitas mãos, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente já vem há algum tempo discutindo o que seria essa docência compartilhada, quais os pressupostos que a gente tem para essa docência compartilhada, né. Então, a gente fala ali da prática de 2 ou mais professores que trabalham colaborativamente na sala de aula, ou em outro ambiente, tudo bem? Mas que tem ali um movimento intencional de desconstrução dessas hierarquias das práticas e saberes, né? Então, a gente tem como pressuposto que esse trabalho colaborativo é o que configura a docência compartilhada, então, ter 2 professores dentro da sala não necessariamente configura uma docência compartilhada, né? Porque a gente sabe que o trabalho colaborativo vai muito além, né, do estar no mesmo ambiente. E aí, essa desconstrução das hierarquias, então a gente espera que exista ali um movimento intencional de uma busca pela horizontalização das relações entre os participantes, né? Que eles atuem em pé de igualdade, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente vai para um outro conceito que aparece ali no título, né? O que significaria, então, aqui, o nosso projeto, a construção desse terceiro lugar, né? Seria, então, eu trago aqui o novo, né, que foi muito presente na minha tese, seria, então, um lugar em que os atores intervêm com igual dignidade, em situação de paridade, e vem também com essa pegada de combater essa crença de uma hierarquização nos sistemas de saberes, né. Então, Nova foi bastante importante, tanto nessa questão da construção do terceiro lugar, e mais à frente na construção da parte da metodologia, que eu vou voltar a falar dele. Então, né, de forma um pouquinho mais didática, né, a gente pensa aqui, ó, licenciatura em pedagogia, licenciatura em matemática, e aí, nessa interseção, a gente vai ter ali a docência compartilhada nas escolas de educação básica, né, então, o locus de formação também se desloca para o ambiente escolar, né, uma vez que, às vezes, a universidade, por ter os campos mais fixos, né, ali a parte da licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia, e essas conversas entre as formações, nessa interdisciplinaridade, talvez fique mais difícil. Então, a gente pode também levar em conta que o espaço escolar, né, da educação básica pode ser um espaço de formação, né?
E, assim, quando a gente fala desse terceiro lugar, não é um terceiro lugar romantizado, né? A gente sabe que ali a gente vai encontrar disputas, né, de saberes, de práticas, e por ser interdisciplinar, isso fica ainda mais intensificado, né? E a gente acredita, então, que esse terceiro lugar pode fazer emergir uma perspectiva de formação mais centrada nas práticas matemáticas escolares, né? Em vez da gente estar focado na matemática acadêmica. Não estou aqui, obviamente, dizendo que o conhecimento matemático acadêmico não seja importante, mas uma vez que a gente está formando professores, a gente precisa refletir na importância desse conhecimento matemático escolar para a formação dos futuros professores, né? Que ele não pode ser ausente da formação. Ele deveria ser, na verdade, central. Eu vou falar agora a parte do percurso metodológico, já entrando na parte de análise interpretativa, dos dados que a gente conseguiu, então, construir ao longo dessa pesquisa, dessa jornada. Eu fiz questão de colocar essa foto aí, quando eu estava procurando, né, percurso metodológico, uma imagem, apareciam caminhos muito certinhos, né, caminhos retos, lineares, alguns com curvas, mas também muito certinhos, e eu quis essa imagem sem um caminho, porque a Daíra e o Rodrigo, que estavam na minha qualificação, provavelmente vão perceber que eu tive que modificar algumas coisas, assim, que aconteceram ao longo do PIBID, né, porque o PIBID começou um pouco depois da defesa, a gente estava iniciando, né, a minha qualificação foi em dezembro, e o PIBID havia começado em novembro. Então, bastante coisa a gente precisou modificar, desde a parte de metodologia, até mesmo por conta do aumento do número de bolsas, né, que no início do governo Lula, ali, né, do atual governo Lula, a gente teve um aumento no número de bolsas, e a gente recebeu muitos outros estudantes, a gente teve uma ampliação do projeto, então, muitas coisas foram se modificando e acabaram modificando também a metodologia. Então, eu quis deixar essa imagem de um percurso que não foi delimitado, e também não foi feito só por mim, né? Ali no contato com os estudantes do PIBID, com as professoras supervisoras, muitos outros caminhos foram se delineando, né? Então não estava só. Então, o PIBID Interdisciplinar de Pedagogia e Matemática, eu vou falar especificamente do núcleo que aconteceu no campus Humaitá, do Colégio Pedro II. Ele também se desenvolveu no campus São Cristóvão, a gente teve um total ali de 72 alunos bolsistas. No campus Humaitá, 24, que é sobre esses que eu vou falar, né, que foi onde eu realizei a pesquisa, né. Então, a gente teve 17 estudantes da pedagogia, 7 da matemática. Todos eles foram selecionados pelo PIBID, pela própria UFRJ, então eu não tive ali uma intervenção na seleção dos alunos, né, as inscrições, tudo isso aconteceu via UFRJ. Vamos dizer assim, esse campo, né, esses participantes foram selecionados e organizados todos pelo programa, né, então, enquanto pesquisadora, eu não tive essa intervenção. As práticas ocorreram ali entre quinto e sextos anos, né, do Colégio Pedro II, nesse campus. A escolha do Colégio Pedro II se deu pela construção do complexo de formação de professores, que recentemente a UFRJ se uniu ali, né, para construir esse complexo, criando escolas parceiras na formação de professores. Então, o Colégio Pedro II entra dentro desse complexo, né, ele consta ali como uma escola parceira que se preocupa com a formação de professores. O PIBID teve duração de 18 meses, essa duração ela é específica da CAPES, então a gente não tem como intervir, né, ela começou em novembro de 2022, e foi até abril de 2024, então a gente tem um ano cheio ali de 2023, um pouquinho ali de 2022 que a gente conseguiu dar o pontapé inicial do projeto, e a finalização agora nos primeiros meses de 2024. E aí esse financiamento, né, que a gente conseguiu obter para o PIBID, através da CAPES, no núcleo Humaitá, né, 24 bolsas para estudantes,
3 bolsas para as professoras supervisoras e uma bolsa para coordenador de área. No núcleo do São Cristóvão, a gente teve isso 2 vezes, né? A gente teve 2 núcleos completos lá, um núcleo completo no campus Humaitá. E aí, basicamente, né, assim, de forma ilustrada, o que a gente fez, né, foi organizar os estudantes em grupos, duplas, trios, juntando os alunos de pedagogia e de matemática, e aí eles observavam e participavam, alguns momentos lecionavam também no quinto e no sexto anos, independente da licenciatura que eles estavam fazendo, né? Então, quem era da pedagogia fazia prática tanto no quinto quanto no sexto, quem era da matemática fazia prática no quinto e no sexto. Basicamente isso. Ao longo do PIBID, eles fizeram diversas atividades, né, atividades de formação, e então, essa primeira, né, que foi o grande mote do projeto, que é a observação e participação dessas aulas de quinto e sextos anos. Tivemos um relato biográfico, o diário de bordo, que é de praxe da CAPES, né, que eles solicitam que os alunos façam um relatório, então a gente coloca o diário de bordo ali como um material de suporte para a construção do relatório. Também tivemos leituras, resenhas, oficinas de formação e a caixa de memórias. Esses 2 que estão em vermelhinhos, o relato biográfico e a caixa de memórias, foram as 2 atividades que deram suporte aí para a gente contar um pouquinho aqui do que foi o PIBID, tá? O PIBID interdisciplinar, é sobre elas que eu vou falar. Então, a metodologia qualitativa, né, uma pesquisa qualitativa, na qual eu propus uma análise de atividades com pesquisa com narrativas, né? Então, a gente tem 2 momentos de pesquisas com narrativas. A primeira é um relato biográfico, né? Que eu posso dizer, de certa forma, orientado, né? Na tese eu até explico um pouco o porquê dessa orientação, de como eu fui trazendo isso para os estudantes. Um relato individual, e depois a gente tem a roda de conversa, que acontece na medida em que eles vão fazendo a abertura dessa caixa de memórias, ali já mais para o final da participação no PIBID. Essa abordagem, então, da pesquisa com narrativas, o que foi me guiando, né, alguns autores e autoras ali que me guiaram, né, primeiro Antônio Nova, como eu havia falado, né, Pierre Dominicet, a Cristine Josso, que vai aparecer aqui na parte de análise, principalmente. Aqui no Brasil, nós temos a Passege, o Eliseu Souza, que eu me baseei bastante para a parte de análise. E eu considero, assim, que essa frase do Nova foi uma que, acho que guiou muito as escolhas dos métodos de investigação, que, na verdade, aqui eram atividades de formação, né? Não eram somente da pesquisa, né? Então, esse relato biográfico, essa escolha pela caixa de memórias, considerando que o professor, ele é pessoa, mas essa pessoa também é professor, então que não dá para dissociar essa vida do professor da prática que ele está construindo, né? Que ele vem praticando ao longo da sua carreira. Eu considero que é importante trazer isso para a formação, então a gente constrói esses métodos de pesquisa, esses instrumentos a partir dessa lógica, né, a partir desse pensamento. E aí as questões, grandes questões, né, assim, é claro que a gente poderia destrinchar em perguntas menores, mas as 2 grandes questões que guiaram a pesquisa foram, né, se essa docência compartilhada, né, se o PIBID, através da docência compartilhada, se configura, então, um caminho para essa construção desse lugar, desse terceiro lugar formativo, né, que o Nova, ele aponta esse terceiro lugar formativo, unindo escola, universidade e o professor da educação básica, e aqui eu acrescento a questão da interdisciplinaridade entre os cursos, né, que eu acho que é isso que vai no sentido do ensino fundamental, fazer com que a gente consiga maior integração entre os ainda segmentos do ensino fundamental.
E se o PIBID, ele possibilita, então, essa parceria da escola com a universidade, que é um dos pressupostos do PIBID, e aí, dentro da nossa perspectiva aqui, se a gente consegue, né, uma interlocução entre as formações, os saberes e as práticas pedagógicas de matemática desses dois segmentos aí, de anos iniciais e anos finais. Tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho das narrativas. Eu não separei os dois capítulos, tá? Eu vou falar das narrativas de uma forma geral, tanto dos relatos biográficos, quanto das narrativas construídas a partir das caixas de memórias. Porque eu estou considerando aqui as narrativas da pesquisa como todas elas, né? Então, como eu disse, né, o relato biográfico, a gente acredita que ele é um movimento de formação fundamental, né? Fazer essa retrospectiva sobre como o professor em formação esteve na escola, quais as relações ele estabeleceu com esse ambiente escolar, né? Então é um movimento que parece só subjetivo, né, vamos dizer assim, mas ele é muito importante porque na formação docente, né, a nossa profissão, ela tem a peculiaridade de nos colocar nesse ambiente muito cedo, né? Então, muitos significados são construídos ao longo da nossa vida, como alunos mesmo, e que a gente, enquanto professor, precisa refletir sobre eles, né, no sentido de até mesmo não reproduzir determinadas práticas, enfim, só que isso só é possível através da reflexão sobre essas práticas. O relato biográfico, então, ele possibilitou, né, a articulação de 3 tempos, que eu estou chamando aí da formação, né, no caso dos licenciandos ali, né, como alunos da educação básica, que a gente pode chamar aqui do passado, né, 3 tempos na escola. No passado, depois na formação, que seria no tempo presente, né, como esses licenciados estão adentrando novamente o ambiente escolar, mas de uma outra forma, né, agora não mais como alunos de educação básica, e como eles se projetam ali como professores regentes, como professores em formação continuada, qual que é essa perspectiva futura docente. Nesse caso, o relato biográfico ele foi feito bem no início do PIBID, então ele não vai necessariamente contar sobre a formação. Ele até, os alunos, os licenciados até mencionaram assim, a escolha, algumas coisas que os levaram ao PIBID, mas ainda não tem relato sobre a formação, tá? Não era esse o objetivo do relato. O que a gente buscou nos relatos, né? A gente buscou encontrar as recordações referências, que é um conceito que a Josso traz para a gente, que ela diz que as recordações são recordações referências são aquelas que constituem um marco na trajetória e que serve de parâmetro para a vida, né? Então, assim, é bastante comum, né, na conversa com professores, né, a gente encontrar esses marcos. E aí, na nossa interpretação, a gente foi tentando, claro, sabendo que o relato é individual, mas também a gente foi buscando aspectos que seriam coletivos dentro desses relatos, né? Então, muitas passagens se assemelhavam dentro dos relatos, né? E é bastante comum isso, né, entre os professores, né? Por exemplo, ter um professor marcante, seja positivo ou negativamente. Então, tem alguns aspectos que se assemelham dentro das trajetórias dos professores. Tivemos algumas perguntas orientadoras ali, né, na hora de fazer a análise, né? Então, a gente buscou essas recordações, referências, pensando nos tempos passado, presente e futuro. Pensamos nessas semelhanças entre as trajetórias, e nas motivações e os receios que eles tinham nessa entrada do PIBID, né? Foram analisados, então, 22 relatos, né? Eu tenho 7 de licenciandos em matemática e 15 de pedagogia, não era um número equilibrado de cada curso nos núcleos, né? Isso eu explico na tese do porquê que não foi equilibrado. E aí a gente usou essa análise interpretativa do Eliseu Clementino de Souza, que ele usa 3 tempos de análise. Não vou destrinchar aqui para a gente dar uma acelerada. Então, eu dividi, a partir das análises, em 3 grandes categorias, tá?
as reflexões sobre a escola, reflexões sobre a aprendizagem, reflexões sobre a docência. Então, sobre a escola, apareceram algumas reflexões, por exemplo, relacionadas às questões raciais, né? Os licenciandos falaram nos seus relatos que, quando ocorriam casos de racismo, muitas vezes não havia uma abordagem séria por parte da escola, era algo, às vezes, velado, ou um baixo número de professores negros nas escolas, e quando tinham, né, aqueles licenciandos negros e negras disseram se sentirem representados, né, viam esses professores como inspiração. Também teve uma parte ali relacionada a gênero, né, então a gente sabe que nos anos iniciais a gente tem um baixo número de professores do sexo masculino, e que isso vai aumentando ao longo que as séries vão se estendendo, né, na medida em que a gente vai ali para o ensino médio, para o ensino superior. Então, muitos relataram que não tiveram professores homens, e quando haviam homens na escola, no primeiro segmento, né, nos anos iniciais, esses homens estavam em cargos de chefia, como direção, supervisão ou coordenação. Também tem alguns apresentaram essas ideias, né, que eles vêm desconstruindo, né, hoje como estudantes, como licenciandos, né, de ter ali, né, o último relato, né, que só tinha um homem na escola, e esse relato é de um aluno, de um homem, né, ele diz que eles questionavam, achavam que aquele único professor homem ali na escola pudesse ser gay, pelo fato dele ser o único homem naquele ambiente de anos iniciais, né, e aí ele está dizendo ali que hoje ele entende que era preconceituoso e tal, só que era algo ali do senso comum, né, da escola. Então, é algo que está muito presente no ambiente escolar, por não haver tantos homens nesse primeiro segmento. Sobre a aprendizagem, né, os licenciados relataram muito essa presença da família, né, essa importância da presença da família. Então, tem relatos positivos, negativos, e eles, nessa ideia do futuro, né, da projeção, disseram que acreditam ser importante essa relação da família com a vida escolar dos filhos, né. Sobre a transição, eu acho que um dado mais importante, assim, que eu encontrei nos relatos, foi quando eles disseram que permanecer com a turma ou permanecer na mesma escola foi ali um fator de proteção para essa transição, né? A gente sabe que muitos estudantes precisam migrar de escola, mudar, às vezes até de rede, né? Troca da municipal para estadual, ou no caso do Pedro II, né? Muitos entram no 6º ano no Pedro II. Então, eles relatam ali, né, que essa nova escola foi uma quebra, né, quem precisou trocar, ou ter continuado na mesma escola, com os colegas que já conhecia, foi algo que ajudou, né, e ter as pessoas para partilhar dessas mudanças do 6º ano, né. Então, acho que esse dado é super importante para a gente em relação à transição. Ainda sobre as reflexões sobre a aprendizagem, né, sobre a matemática especificamente, a gente percebe aí que do 5º para o 6º ano tem aparece nos relatos, uma perda de uma prática de matemática, uma ida mais frequente ao quadro, né, uma matemática mais de quadro e menos de práticas de material concreto, que não necessariamente se configura numa prática diferenciada, não. Muitos dizem que tinha a presença do material concreto, mas de uma prática ainda muito tradicional, né? Que desconstrói um pouco essa ideia de que o professor que usa material concreto é um professor desconstruído e tal, que tem uma prática diferenciada e não necessariamente, né? Então, aparece muito ainda essa ideia de uma matemática tradicional. E essa ideia de aprender de uma forma só. A dificuldade que eles tiveram enquanto no PIBID, de lidar com essas diferenças de pensamento, né? Porque os alunos, às vezes, pensavam por caminhos diferentes e eles estudaram aprendendo de uma forma só. Então, foi algo que eles precisaram se adaptar. E nas reflexões sobre a docência, eu não trouxe relatos, porque
seriam muitos relatos, tem muitos muito bacanas, alguns tristes, mas muito, muito bacanas. Então, eu trouxe assim, algumas características, né? Quando eles falavam os professores marcantes de forma positiva, eles usavam algumas palavras ou alguns termos, né? Então, eram professores... Karen, só um minutinho, a Graça caiu aqui. A gente Eita. teria que esperar um pouquinho para ver se ela retorna. Tá. Voltou. Vamos ver se ela está nos ouvindo. Estou sim. Tudo bem. E aí, então, nas reflexões sobre a docência, Graça, eu cheguei nessa terceira categoria. Estava dizendo que aqui eu não trouxe relatos de professores marcantes, positivos ou negativos, mas eu fiz um apanhado geral, pensando assim nas palavras, nos termos, como eles se referenciavam a esses professores, né? Então, os professores marcantes de forma positiva, né? Eles consideravam que eram professores, eles usaram palavras apoiam, conversam, acolhem, são carinhosos, veem além da aluna, teve isso também, via para além do estudante, né? Não deixam nenhum aluno para trás, acreditam no potencial dos alunos, e esses professores marcantes positivamente foram associados, então, a uma melhora na aprendizagem em matemática. Já os professores que eles consideraram como professores marcantes, mas impactando negativamente, né, os termos utilizados iam, né, que eles não se importavam com os alunos, que iam mal, né, que não estavam tendo uma boa aprendizagem, muitas vezes excluíam esses alunos, algumas situações de humilhação, alguns métodos de coerção, uma falta de incentivo para esses alunos com mais dificuldade, e aí associavam algumas palavras, né, de frustração, vergonha, ódio, desânimo, matar a aula como consequência desse comportamento, né, e foram relacionados, então, a uma piora da aprendizagem, né. E aí chegamos, então, na caixa de memórias, estou acabando. A caixa de memórias foi uma grande surpresa, foi muito bacana. Eu estava bastante apreensiva quando eu propus a caixa de memórias, pensando, meu Deus, será que eles vão fazer? Será que eles vão realmente se empenhar? Porque é um trabalho difícil, né? Você colecionar itens, né? Ficar olhando para a formação, buscando essas memórias para serem guardadas. E foi muito bacana, foi um trabalho maravilhoso, foi muito legal mesmo. Então, a gente solicitou que eles colecionassem itens ao longo da formação do PIBID, né? Que poderiam ser alguns relatos afetivos, relatos também de aula, algum diálogo com os alunos, relacionados à matemática, relacionado a outros assuntos também, enfim. Caixa de memórias era um espaço amplo, limitado, porém amplo. Então, eles colocaram fotografias, materiais pedagógicos, fichas que eles consideraram significativas, muitos materiais ali. Então, a ideia, né, que eu expliquei para eles era que a caixa de memórias deveria ser um espaço pedagógico, mas também um espaço de afetos. Pensando naquela frase lá do Nova, né, de que o professor é a pessoa é o professor, né? Então, que pensar nessa formação que passa também pelo afeto. Aí, ao final do PIBID, final, assim, dezembro, né? Dezembro de 2023, a gente fez 2 rodas de conversa, né? Em 2 momentos diferentes, por conta dos horários de faculdade, essa coisa toda, a gente não conseguiu organizar em uma única roda. E aí a gente fez essa abertura da caixa, e que eles poderiam escolher quais itens eles queriam mostrar, né? Eles não eram obrigados a mostrar todos. E foi super legal, cada um ele foi tirando os itens, contando o porquê que colocou na caixa, o que representou na formação. Então, diferente do relato que foi feito no início do projeto, a caixa de memórias tinha a intenção de acompanhar o PIBID, né? De acompanhar as atividades e o processo de formação. Então, a gente pediu para que eles enfeitassem as caixas, né? Coloquei algumas fotos aqui das caixas que eles fizeram. E eles foram guardando os itens, guardando as coisas. Foi bem bacana. E aí, mais uma vez, a gente volta com a Josso aqui, pensando na parte da interpretação dos dados construídos ao longo da pesquisa,
né, a gente queria entender, então, como que o PIBID, ou se o PIBID se configurava ali como uma experiência formadora, né? E aí a Josso diz para a gente que essa experiência formadora, no conceito dela, é o que implica numa articulação consciente entre a atividade de formação, a afetividade, a sensibilidade e a ideação. Para a gente fazer a análise desses dados que foram construídos, né, a gente filmou as 2 rodas de conversa, fizemos a transcrição e analisamos a partir dessa transcrição, né? E aí, nesse caso, eu optei não mais pela metodologia do Eliseu, né? Optei pela análise textual discursiva, pelo fato de eu estar aqui agora com diálogos, né? Porque o relato eu analisei individualmente, apesar de estar procurando semelhanças, eram relatos individuais, aqui era um processo mais de diálogo, eu achei que a análise textual discursiva seria mais adequada para esse tipo de dados que foram construídos, né? Insetinho sumindo. Aí eu construí 3 grandes categorias, eu não vou ler as subcategorias, né? Então eu busquei olhar para essas narrativas construídas a partir das rodas de conversa, né? O que os licenciandos e licenciandas narraram sobre a docência, né? Sobre o que eles viram sobre a docência, o que eles estão entendendo sobre a docência, como eles estavam se sentindo pertencentes ou não como professores, como estavam se constituindo como professores, o que eles narraram sobre o conhecimento matemático, a partir das observações que eles estavam fazendo em sala de aula, como eles atuaram, que em alguns momentos eles atuaram como docentes, né, planejando as aulas, e também sobre as relações interpessoais, nesse caso pensando tanto com os professores supervisores, quanto com as crianças. Foi muito presente o relato deles de quanto eles aprenderam com as crianças, foi bem bacana. Eu não vou falar de todas as subcategorias, eu elenquei algumas ali que eu achei mais importante para trazer aqui para a gente, tá? Senão a gente ia ficar uma vida, já estou uma vida. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho, ó, sobre a inscrição no PIBID, né? Foi muito presente em alguns relatos que muitos tiveram um momento de apreensão ao se inscrever no PIBID interdisciplinar e que tinha a palavra matemática, né? Acho que isso foi mais presente dentre as pedagogas, né? As licenciadas de pedagogia, né? Então, uma relação ainda muito difícil com o conhecimento matemático e essa sensação de incapacidade de participar de um PIBID que envolvia matemática. Então, eu não vou me inscrever porque é da matemática, e muitas conseguiram incentivos de outras pessoas, né? Acho que não vai ser para mim, não vou saber responder, tinha muito essa preocupação de não saber responder às questões sobre matemática, e aí os relatos vão dizendo assim que aos poucos eles foram ganhando confiança, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então a gente percebe também, quando eu falo lá dos tensionamentos, né, como a docência compartilhada poderia produzir esses tensionamentos, e a gente conseguiu encontrar isso, né, os tensionamentos entre as licenciaturas, né, entre os saberes, as práticas dessas duas licenciaturas, né. Então a gente percebe, assim, que ainda tinha uma ideia de que, no início, né, pelo menos, de quem era da matemática estava ali como detentor de um conhecimento, de um saber relacionado ao conteúdo, quem era da pedagogia, mais voltado para a parte das ideias, de uma criatividade, né? Alguns colocaram ali do tio malvado da matemática, isso, relatos das crianças, né? Estavam narrando sobre o que as crianças diziam, né? Que quem era o professor da matemática, o licenciando, era o tio malvado, e a da pedagogia era a tia do fácil, né? Pensando naquela ideia de linearidade que a gente falou anteriormente. Aqui a gente tem a participante 2 da pedagogia, né, falando, fui fazendo a ficha e perguntando para ele, que ele ali é um licenciando da matemática, porque ele é o cabeça, ele entende da matemática, né, e ao mesmo tempo ela se coloca lá mais embaixo como a pessoa que está vigiando a pedagogia, né, não pode zoar, não pode falar palavrão, tem que ter uma postura com os alunos. Então, tem lugares ainda muito marcados ali relacionados aos 2 cursos, né?
Mas essas trocas foram super importantes, assim, eu via que eles estavam falando ali, narrando como algo que eles foram desconstruindo ao longo. Ainda sobre os tensionamentos, né? Essa estudante que é participante no AVA da matemática, né, falando que precisava desconstruir isso, né, que muitos diziam que ela é da matemática, ela sabe, e ela narrando como o estágio que foi o grande balizador, assim, o grande incentivador para que ela ficasse no curso, que o curso de matemática não mostrava o que era a sala de aula, e que quem é da pedagogia tem uma visão de que quem é da matemática está aprendendo toda a matemática da escola, né, sabe dar muito mais aula do que quem é da pedagogia. Esse estudante também da matemática, falando sobre a licenciatura, né, que não tem essa ideia de pensar em diversas formas de resolver, né, a gente faz, ele até usa, né, a gente faz pá, 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 como se fosse uma sequência de procedimentos. E aí aqui tem um relato de uma participante da pedagogia, né, em conflito com esse participante anterior, que é da matemática, né, dizendo que os dois batiam de frente, eles eram duplos, se davam super bem, mas dizendo que eles batiam de frente por conta dessa dinâmica de muitas vezes tentar avançar na hora de explicar para o aluno, e ela dizendo, calma aí, né, no sentido de esperar o aluno pensar e buscar uma outra forma de resolver uma questão, por exemplo. Aí, como eu falei, né, da aprendizagem com as crianças, né, foi muito presente isso, né, deles, quando não sabiam como resolver determinada atividade, determinada questão, deles perguntarem para as crianças, né, não entendi, explica para mim, como é que você fez, explica para a gente. Quando eles aprenderam essa estratégia, deu para ver que foi um insight, assim, né, eles falaram muito sobre isso. Muitas vezes eles pensam que a aprendizagem é só com o professor formador, né? Então foi muito bacana ver o quanto que as crianças apareceram como formadoras, como propagadoras de uma cultura escolar também. A partir do empoderamento, né? Estou encerrando já. Desse empoderamento que foi acontecendo ao longo do PIBID, né? Dessas pessoas que chegaram no programa, pensando que aquele programa não era para elas, ou que não sabia matemática o suficiente para estar naquele programa, ou se eu sou habilitada até o quinto, como é que eu vou poder estar no sexto, ou se eu posso dar aula a partir do sexto, como é que eu vou lá ficar com as crianças no quinto? Então, foi muito presente esse empoderamento de ambos os lados, né, tanto da licenciatura em matemática quanto da pedagogia, né. Então, né, deles dizerem que por ter mais contato, na medida em que a prática foi acontecendo, eles foram ganhando mais confiança, mais autonomia, se sentindo mais confiante para dar aula. Essa última, que é a participante 2, né, ela falava que antes ela era a tia dos baixinhos, e que depois ela foi vendo que não era bem assim, que ela ganhou confiança e estava lá ajudando a prima, né, que é do 8º ou do 7º ano, então que ela ganhou confiança também para pensar em outros segmentos, né, em outras séries, para além do 5º ano, que era onde ela estava habilitada. E, por último, aí, essa importância de conhecer o outro lado, né, seja o 6º ano, seja o 5º ano, né, então a gente tem uma importância de conhecimento de currículo, né, então, de conhecer o que os alunos vão passar lá do outro lado, né, as professoras do 5º pensando no 6º. Nós temos também, né, essa mudança do lúdico, que foi muito presente, né, delas dizerem que no 6º ano já não viam tanto isso, então elas começaram a perceber algumas diferenças entre esses segmentos, sem fazer um juízo de valor, se era bom ou ruim, mas percebendo uma diferença. Essa aqui já diz que no 6º ano, né, os conhecimentos, né, são tratados de forma diferente, e a resposta certa importa mais, percebendo dessa forma. E aí eu chego aqui nas nossas considerações finais, tá bom? Cheguei, pessoal. Então, eu considero, né, a partir da pesquisa, dos dados que a gente conseguiu construir ao longo desses anos de trabalho, né, que o PIBID, ele possibilitou esse tensionamento dos discursos sobre as formações, as práticas e os saberes das duas licenciaturas,
a docência compartilhada, né, ela possibilitou que os licenciandos e licenciandas tivessem mais conhecimento sobre a formação do outro, né, tirando essas ideias pré-concebidas, que o da matemática ele sabe dar aula mais, ele tem mais conhecimento escolar de matemática do que quem é da pedagogia, então, ou o contrário, né. Então, a gente percebeu que proporcionou esse maior conhecimento, sobre as práticas também, né, o que acontece no 5º ano, o que acontece no 6º ano. Então, desconstruiu um tanto ali, ou pelo menos foi um pontapé para essa desconstrução sobre essas ideias pré-concebidas, sobre esses cursos, e também uma abertura, né, saber que ali pode ter uma parceria, mesmo que a formação não seja a mesma, mesmo que o espaço escolar seja diferente, né, que o 5º e o 6º muitas vezes estão em lugares diferentes. Iniciativa. Tivemos alguns desafios, que eu acho importante a gente dizer aqui, né? Então, nós temos ali a dimensão do projeto, né, com um número alto de participantes, de bolsistas, os 2 locais ali de desenvolvimento do projeto, ao mesmo tempo, os 2 campi, né, mesmo no campus Humaitá, a gente tem anos iniciais e anos finais, então a gente tinha que transitar entre eles. Temos também a distância dos campos e as residências dos licenciandos, né, que era muito diverso, isso foi bem difícil da gente conseguir articular a chegada deles nas escolas, conciliar com os horários. Também conciliar os horários de participação nas salas de 5º e 6º anos, porque a organização até o 5º é uma, e a partir do 6º é outra, né, como a gente disse, são espaços escolares diferentes. Então, também foi um desafio. O calendário escolar do Colégio Pedro II, por conta da pandemia, inicialmente, atualmente ainda temos outras questões relacionadas ao calendário, mas um calendário que está desencontrado com um ano cronológico, que dificultou um tanto ali a nossa organização. E, por último, a gente teve ali um desequilíbrio do número de licenciados de matemática e de pedagogia nos núcleos, que aconteceu, né, por conta dessas distâncias das residências para os campos, né? Então, a gente não teve muito como intervir nesse sentido. Então, tivemos que nos adaptar. Alguns aspectos que devem ser observados, né? Que a gente percebeu que havia um baixo número de pedagogas no 5º ano, né? A maioria ali tinha um curso normal, mas uma formação superior em outra área, né? O normal de ensino médio, ele habilita também, 1º ao 5º ano, mas havia possibilidade de ter uma outra licenciatura. Então, as pedagogas não são tão presentes, pelo menos nesse contexto, não estavam tão presentes no 5º ano. E aí, também, no âmbito do PIBID, a gente refletiu um pouquinho sobre o protagonismo das professoras supervisoras, né? Que, apesar do PIBID ter esse propósito de conciliar a universidade, escola, o professor supervisor como formador, acho que o professor supervisor, que é o professor da educação básica, ainda precisa de um protagonismo maior nessa parte formativa dos licenciandos. E, por último, né, que aí se relaciona um pouquinho com o meu memorial, né, daí você falou tão importante trazer, eu me formei a partir do ProUni, né, então eu sou fruto de política pública também, eu e meus irmãos, nós 3, e então foi uma honra, assim, poder desenvolver um projeto hoje, né, hoje como professora formada, desenvolver um projeto em que eu estou aqui a partir de políticas públicas também, oferecendo, né, auxiliando na formação de novos professores. Então, também tem a pessoa professora aqui também, e é isso. Acho que eu encerro aqui. Aí tem as referências que eu usei no PowerPoint. Obrigado, Karen, pela apresentação. Passar, então, aos comentários e a posição da banca, começando pelos mais externos, acho que como Carmen e a Daí são mais ou menos equivalentes, né, assim, nesse quesito, eu proponho começar pela Carmen, que não participou da qualificação, e a gente segue com a Daí.
Tá ok. Então, bom dia a todas, né, e todos aqui presentes. Prazer em conhecer a Graça e o Rodrigo, que eu não conhecia. Prazer, Kari, te conhecer e conhecer um pouquinho dos sonhos que a Alice vai ter com ela a partir da sua experiência, a partir desse seu relato interessante aí no memorial. Foi sugestão da Daíra, agora eu soube, então ficou bem legal, né? E eu acho que é muito legal a gente, para mim, né? Eu gosto muito de conhecer quem é a pessoa que está escrevendo, e o memorial permite isso, né? Então, foi interessante conhecer. Bom, eu não escrevi bonitinho o texto para entregar para vocês, porque com a correria, essa daqui é a minha quinta banca desde a segunda-feira passada, certo? Então, imagina, olha só, eu imprimi e rabisquei todo o seu texto e mais tarde eu passo a limpo para te entregar, né? Eu acho que as universidades federais todas passaram pelo período de greve e o que fez com que tudo ficasse represado para agosto. Agosto não acaba mais na nossa vida, de tantas teses, né, teses e dissertações que estão sendo defendidas, qualificadas. Dentre elas tem uma minha também, orientando a minha que também participou da qualificação. Mas eu vou falar de modo geral, né, e eu vou depois passar essas observações para vocês. O que eu vou começar falando é do título, né? Por quê? Se começa assim, professores que ensinam matemática em docência compartilhada. Depois você repete, a construção de um terceiro lugar na formação inicial de professores. Eu pensei de você tirar esse começo e colocar docência compartilhada, a construção de um terceiro lugar na formação inicial de professores que ensinam matemática. Eu acho que ele fica um título menos carregado, porque você não vai só com esses professores que ensinam matemática, você também trabalha com a perspectiva de compartilhar com o professor. Então, e o que apareceu no seu texto, para nós, foi só a questão da formação compartilhada entre os licenciandos, não apareceu o professor da escola. E você falou que você tem coisas do professor e você não trabalhou com isso. Então, eu fiquei pensando, né, o que você faz? Se você assinala de alguma forma que você tem esses dados, mas optou por trazer apenas do licenciando, ou de fato traz a fala do professor, porque eu acho que ficou faltando na minha... Você agora fez aqui a sua apresentação, você chama atenção para isso, você defende isso. Aliás, eu identifico como a sua tese de doutorado, né? A tese que você defende é que exista uma formação compartilhada entre o professor, né, que atua nos anos iniciais, o professor que atua nos anos finais e o professor da universidade, e a universidade fazendo esse papel. O PIBID favorece, foi o palco que você teve para poder concretizar a sua pesquisa, né? Mas, se a gente colocar isso vamos dizer, ao pé da letra, o PIBID ele não é para todo mundo, como deveria ser, para todos os licenciandos terem as mesmas experiências, né? As experiências que, às vezes, eles têm é no estágio, em que todos fazem estágio, que faz parte da disciplina, da formação inicial de professores, né? Então, eu fiquei pensando nisso, e olha que eu li aqui o teu trabalho, cheguei na página 62, eu voltei no título, né, porque daí eu falei assim, não, mas parece que não está muito o título de acordo com o que foi feito até agora, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Não sei se vocês... Pode falar à vontade, viu, Vitor? Porque eu acho que a gente... esse momento aqui é para ver, vamos dizer, lapidar, né, o que já está feito, não é uma questão de modificação nenhuma, eu não participei da qualificação, então não tenho a íntegra de tudo que vocês já discutiram. Então, eu pensei nisso. Karen, quer comentar? Eu posso falar só uma frase, assim, eu concordo, Karen, assim, e assim, talvez o PIBID, como a Karen falou, foi uma questão de conveniência para a realização. Não é? Eu fico pensando que talvez a gente possa colocar como um desdobramento, uma sugestão de ter uma abertura no estágio
Isso, Como a semelhante que é feito no PIBID, né? Porque como a Karen falou, institucionalmente, o estágio não contemplaria essa atividade, assim, a princípio. Então, daí a gente buscar o PIBID. Mas acho que olha, eu vou te contar que lá na UFSCar, a gente tem essa prática com os licenciandos em matemática. Eu não estou mais estou aposentada, só estou na pós-graduação, né? Mas na licenciatura em matemática, eu e a Maria do Carmo, enquanto a gente trabalhava com os estágios, no primeiro semestre dos estágios, eles iam para a educação infantil para os anos iniciais. Porque a gente achava... Era observação, eles não iam atuar, mas às vezes até faziam alguma regência, alguma coisa assim, para compreender, porque eles... como você observou, a maioria dos licenciandos não quer nem saber do 6º ano, que eles querem lecionar no ensino médio, falar com gente grande. Para eles é tudo educação infantil quando eles falam do Fundamental 2, né? Eles acham que é tudo criança, né? Eu não sei falar com criança e tal. Então, a gente faz essa, vamos dizer, no meu caso, fazíamos essa inserção dele, para ele conhecer que escola é essa, né, que forma professor, que não leva esses estudantes, durante a formação, conhecer os espaços escolares, né, porque, às vezes, a única lembrança que ele tem é quando ele foi aluno, mas aí é numa outra perspectiva, né? Então, eu penso nisso. Talvez seja uma coisa legal você defender como a sua tese de doutorado, e você considerar que essa formação compartilhada seja um elemento, assim, que você busca, né? Na verdade, que seria essa busca. Então, eu fiquei pensando nisso. Uma sugestão, como desenvolvimento da tese, sobre o projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática. Ter um estágio que contemple institucionalmente essa... Exatamente, pode fazer essa sugestão como umas considerações finais. Né? Acho que é legal botar, cara. Né? Estou falando isso, que isso não é propriamente resultado da tese, né? Uma coisa... Mas é uma coisa que vai além. E eu acho que esse além tem uma qualidade do trabalho da Karen, porque ela deixa abertura para outras pesquisas. Isso é importante, porque aí ela mesma pode continuar no pós-doutorado, ou um outro estudante pode partir desses dados e investigar essas possibilidades. Eu acho que isso, se a gente voltar lá nos estudos do Kilpatrick, Ana Sierpinski, que vai falar do que revela uma tese, um trabalho acadêmico, né, importante, dar abertura para outros estudos é um fator bastante interessante para uma pesquisa, né, quando ele deixa coisas que podem ainda ser complementadas. Outra coisa que também é bem técnica, que eu vou falar, é a questão de você identificar os seus participantes. Você põe P1, P2, P3, P3, a gente não sabe quem são esses Ps. A minha sugestão é que talvez você coloque quem é o da pedagogia, você chame de P. Quem é da matemática, você chame de M. É uma sugestão para facilitar, mas sei lá, né? Fica aí à vontade, porque eu ficava pensando, mas esse P é o quê? Ele é o pedagogo? Então, eu não consegui identificar. No final, você faz algumas coisas assim, né? Identificando que o P tal é o estudante da licenciatura de pedagogia, outra licenciatura de matemática, né? Então, eu acho que ficaria melhor para o leitor, né? Você sabe quem são, a gente não, né? Então, eu acho que o leitor fica mais aí ciente disso. Gostei muito de você fazer essa busca, né, de entender o que acontece do 5º para o 6º ano, né? E você faz a partir dos licenciandos, dos sentimentos, daquilo que eles faziam, né? Do que aconteceu com eles. E veja como é possível, a partir disso, também fazer outra pesquisa. E o sentimento das crianças que estão lá terminando o 5º, indo para o 6º, né? Ouvir-los também a respeito, né? Que matemática é essa? Você conta para nós, e a gente já observou isso nas pesquisas e mesmo na minha prática. Eu nunca fui professora dos anos iniciais, eu só formei professores dos anos iniciais, né? No curso antigo magistério, que aqui em Campinas, no estado de São Paulo, a gente tinha os Cefans, então a gente trabalhava com a formação de futuros professores, né, que atuariam nos anos iniciais. A Dair também participou desse mesmo momento, a gente trabalhou junto, né? Então, e a questão da matemática, né, do sentimento com relação à matemática é muito forte, desde aquela época a gente já percebeu isso, e nos cursos de pedagogia a gente percebe
tem aluno no curso de pedagogia que acha que nem vai estudar matemática, porque ele nem se dá conta que ele vai ensinar matemática, né? Então, eu acho que é muito interessante você fazer isso, né? Para fazer essa pesquisa, mostrar esses dados que você trabalhou aí, né? Outra coisa que quando você define o terceiro lugar, aqui, né, no resumo ainda não fica claro, mas eu acho que ele tem um significado importante, porque também tem a ver com a formação contínua, e não apenas a continuada, porque a contínua seria daquele professor que está na escola. E o PIBID proporciona isso. Por quê? Ele está em serviço, a formação em serviço, ele está tendo a própria escola, as próprias turmas que ele trabalha como seu laboratório, vamos dizer assim, de observar o que está acontecendo, as aprendizagens dos alunos. Então, eu achei bastante legal isso, talvez fosse o caso de não escrever, de pensar um pouquinho nesse termo contínuo, né? Dentro da perspectiva da formação de professores, a Graça Mizukami fala um pouco disso. Então, são os autores, né, da formação de professores que fazem esse destaque, né? Outra coisa que eu queria falar está tudo anotado aqui, depois eu te mando, né, porque tem algumas coisinhas que eu fui conversando com você, e para você esclarecer melhor, deixar mais claro, às vezes uma notinha de rodapé, para o leitor compreender, né? Então, eu acho que é legal pensar nisso. E o que eu ia falar aqui? Deixa eu lembrar. Sim. Quando você apresenta sua análise, você fez isso agora também na sua apresentação. Parece que você esquece o referencial teórico que você utilizou. Você só descreve o que você vê. A gente entende nas suas palavras que você está analisando, mas você deixa de lado o referencial, como se ele não fosse importante, né? Você fez, acho que uma única menção lá no finalzinho do texto, falei, agora você chamou o referencial teórico, eu escrevi aqui, porque você vai descrevendo, vai analisando, mas você não vai se reportando aos seus referenciais, aquilo que você estudou para chegar a essas conclusões. Então, eu acho que faltou isso, porque você vai dando um caráter mais acadêmico quando você traz aquilo que você trouxe de referencial teórico. Ele não pode ficar numa gavetinha que não vai entrar na hora de você servir o prato, né? Vamos dizer assim, que é o texto final, para a gente saborear aquilo que você fez, né? Então, que eu falei assim, agora sim, foi uma coisinha que você colocou lá, que você trouxe os referenciais, é bem no finalzinho, porque se a gente olhar em tudo que você faz, vendo a questão conceitual, como eles vão se apropriando da terminologia matemática, do conceito matemático, o que está por trás disso, tudo isso você defende no referencial teórico, mas você depois não traz eles aqui, como fulano falou isso, como ciclano falou aquilo, sabe? Então, eu acho que ficaria mais fortalecida, né, a sua análise, você fazendo isso, né? Que mais que eu vou falar aqui? Eu coloquei aqui a questão da aprendizagem da docência, também eu acho que você pode descrever, lá na página 128, lá quase no finalzinho, você traz as intervenções do participante 14, participante 6, e aí a gente vê claramente que eles estão expressando essa aprendizagem da docência que foi ocorrendo com eles durante esse período, durante essas conversas. Então, chamar atenção para isso, né? Veja, se o título do seu trabalho, o forte do seu trabalho é a formação compartilhada, tem que aparecer, né, os elementos principais dessa história. E um dos elementos principais é o professor. Você fala dessa importância dessa formação compartilhada acontecer, mas ela não pode ficar só na teoria. Então, o seu professor, você falou aqui para a gente ouviu o professor, a gente fez isso, o professor, o aluno da licenciatura estava lá ouvindo o professor e ele faz referências a isso. Ele fala, olha, eu vi como a professora trabalha, eu não faria assim, eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Então, teve uma influência bastante importante para aqueles licenciandos. Então, eu acho que você pode, sim, fazer essa discussão, apresentar para a gente, para os leitores, essa discussão, né? Então, isso
aquilo que mais me chamou a atenção, né? Eu vi aqui algumas coisas que faltaram, às vezes alguma referência bibliográfica, alguma coisa que faltou, às vezes uma citação sem completar os autores, são coisas técnicas aí para se ajeitar na versão final, eu acho que tá certo, tá interessante sobre isso. E aí, eu tinha uma pergunta para você, que é uma coisa muito... é que você... onde que eu fui, meu Deus? Vou achar aqui, que eu virei para lá para cá o negócio. Aqui, né? Que eu coloquei assim. E você, cara, como você faria? Lá na página 129, você vai apresentando para a gente a questão dessa diferença de postura do 5º para o 6º ano, né? E aí você traz o registro de 3 participantes, né? Do 19, do 4 e do 23, né? E aí ela vai dizendo, olha, eu achei interessante o que a Luísa fez, porque a licencianda, ou licenciando, aqui eu já não sei quem é, destaca a importância desse professor da escola, né? Que é a Luísa, que eu entendi que aqui é a Luísa. E aí, a Luísa aparece muito no seu texto, vários dos seus participantes citam a Luísa, né? Por isso que eu acho que ela não poderia ficar de fora, porque você tem coisas da Luísa para dizer. Quem é a Luísa, afinal de contas, né? Eu sei que não era... talvez você tenha coisas para dizer além do que você disse, então você deixou para nós em suspense quem é a Luísa, né? Você trouxe quem são os licenciados, mas não nessa compartilhada, eu acho que deveria estar juntando a isso. Então, eles destacam as aprendizagens que tiveram com essa professora, a postura dela, o jeito dela trabalhar com as crianças, então essa importância ficou explícita, né? Só que não, mas escondida, ficou claro, mas escondido, não explícita, né? Desculpa a minha fala aí, né? Então, e mais, quando aí tem a professora Renata também, eles veem a postura da professora Renata, que sempre pede que eles expliquem como pensar, e isso para o estudante parece, por que eu tenho que escrever o que eu estou pensando, né? Aí você pode voltar lá no Paulo Freire, né? Quando você consegue escrever sobre aquilo que você fez, significa que você entendeu o que você fez. Então, eu acho que pode sim trazer de novo Paulo Freire, que você cita em alguns momentos, para análise aqui, né? Porque, e ele fala isso, né? Quando eu sei, eu falo, quando eu explico, eu sei, eu tenho consciência que está aquilo construído, essa compreensão desse conhecimento está mais forte em mim, né? Então, o que eu queria também chamar a atenção, lá na página 31, você coloca lá em nota de rodapé, o que significa essa habilitação dos pedagogos nos cursos de licenciatura. Eu acho que isso tem que ser, sei lá, problematizado em todos os contextos, né? Porque você fala que não é só em matemática, e de fato, ainda eu vou dizer aqui, em matemática, eu acho que a gente até avança, porque acho que tem pesquisas que vão sempre fazer essa denúncia, vamos dizer assim, né, de uma formação que vai ficando, às vezes, aligerada daquilo que deveria ser uma licenciatura para ser professor dos anos iniciais. Mas se a gente for olhar as outras áreas do conhecimento, como você coloca, vê história e geografia, as disciplinas são juntas, o mesmo professor que leciona, né? Ciências, ninguém fala de ciências, como se tudo fosse tão simples ser professor de ciências, né? Para ensinar ciências nos anos iniciais. Então, essa nota de rodapé sua é bastante interessante, você pode chamar a atenção nas suas considerações finais também, e novamente, deixar abertura para outros pesquisadores fazerem esse estudo, né? Que é importante isso, a gente fala, olha, eu acho que a matemática a gente denuncia muito, mas eu não vejo estudos mais enfáticos com relação a essa formação na pedagogia para lecionar os outros componentes curriculares, né? Então, acho que também é uma coisa interessante para se pensar, né? Então, Karen, é o que eu penso, né? Como que você, né? Você se importa com isso, você faz isso, então, no seu memorial, você conta essa sua experiência, né? Então, talvez, em alguns momentos no seu texto, você também poderia se posicionar, porque a tese é sua, você
precisa parecer mais como a dona dessa tese, aquela que diz assim, eu confio que a formação compartilhada é uma possibilidade para mudar isso que está posto e acontecendo na formação matemática dos estudantes. Né? Se os professores investirem, se as escolas, as instituições começarem a fazer esse trabalho junto, acho que a gente pode ter vamos dizer, uma formação mais consistente, mais robusta, né, com relação ao ensino de matemática em diferentes locais desse país. Né? Então, vamos ver, vocês estão aí no Rio de Janeiro, numa escola, adorei conhecer esse histórico do Pedro II, que para nós é um encantamento, né, de um colégio, adorei, gostei mesmo, que bom que eu estou conhecendo tudo isso, e não apenas a partir de vamos dizer, site de busca que a gente coloca, né? Então, Eita, travou, Carmen. Deu uma travadinha aí. Agora parece que voltou. Eu vejo que tem alguma semelhança que depois do Pedro II, outros colégios de escolas normais foram construídos no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Né? Então, em São Paulo tem o Caetano de Campos, né, que é o tradicional de formação de professores, que formava os primeiros pedagogos também. Né? Então, eu vejo que depende muito, né, da política pública para que isso avance. Então, eu acho que também é isso. Você fazer esse trabalho mostra como a importância de políticas públicas de formação de professores. Né? Você traz um pouco da história, né, do ensino, e historicamente, lá nos anos 20, não tinha escola para todos. Né? Então, a quantidade de anos dos antigos escolas primárias passou a ser de 3 anos, para que saísse logo aqueles estudantes. Aqui no estado de São Paulo foi assim, né? Fazia 3 anos, vamos diminuir o tempo para poder ter mais alunos, né, fazendo o ensino, porque não era o que acontecia. E eu descobri isso numa banca, participando sobre a história da educação, né, no estado de São Paulo. Né? E eu me lembrava do meu pai, porque ele falava, eu estudei só até o 3º ano. Ele fazia muita coisa, ele lia muito e tal, mas ele contava isso, eu estudei só até o 3º ano. E ele nasceu em 1914, né, era de 1914. Então, em 1920, quando essa escola de 3 anos, né, foi o primário oficializado, ele tinha lá seus 6, 7 anos. Então, ele passou por essa escola que, para poder ter todo mundo na escola, todo mundo não, mais gente na escola, diminuiu o tempo para que coubesse mais alunos. Né? Então, é muito interessante a gente retomar isso, e você traz historicamente os períodos, né, de formação daí no Rio de Janeiro, achei bastante legal. Né? É isso, Karen, eu acho que vocês estão de parabéns, né? Eu vejo os trabalhos, aí as nossas discussões, né, Victor, no nosso GT de formação de professores, e como a demanda de pesquisas por pedagogos, por quem fez pedagogia e ensina matemática, são importantes. Né? Então, eu acho que você precisa mesmo publicizar esse seu estudo, né, levar de volta para o seu local de trabalho, onde você fez a coleta, e compartilhar com os demais essa pesquisa, porque vai mostrando para nós que estamos na escola, para os outros professores que estão na escola, como que é possível fazer práticas de formação diferenciadas. Né? E além do PIBID, porque o PIBID é para poucos, se a gente pensar, que deveria ser para todos, mas não é. Ainda não é, e corre o risco de nem mais existir, se modificar as políticas desse país que a gente vive. Né? É isso. Não sei se você quer falar alguma coisa, fica à vontade, eu estou bem, assim, achando interessante o seu trabalho. Obrigado, Carmen. Como você sabe, lá no nosso CT, eu sou um forte defensor dessas pesquisas feitas por pedagogos que ensinam matemática aos iniciais, mas vou falar mais um pouquinho disso no final. Karen, quer comentar ou responder? Queria agradecer as contribuições. Eu acho que essa do título realmente faz sentido, porque
quando na qualificação, né, esse título já havia sido pensado, uma das etapas da pesquisa seria ali um desdobramento com as professoras supervisoras, mas ao longo do projeto eu acabei delimitando ali o trabalho com os licenciandos e licenciandas, então realmente acho que cabe essa modificação no título, né? Essa ideia da identificação dos participantes realmente faz total sentido. E olha que eu pensei muito, gente, o que eu faço? Coloco participantes do 1 ao 24, e faz sentido para o leitor, né? Saber identificar de qual curso ali, acho que vai dar um parâmetro melhor, né? Das discussões, desses tensionamentos que eu falo tanto, né, ao longo da tese. E aí você me perguntou sobre as professoras supervisoras, né, sobre como trazer essas professoras. Eu não sei se... Na dissertação, quando eu fiz entrevista com 2 professoras, foi uma entrevista profunda, eu acompanhei elas por um bom tempo. Na verdade, no mestrado eu fiz exatamente o que os estudantes fizeram. Acompanhei o 5º e 6º ano e tal, e fiz a entrevista com as professoras. E aí eu fiz uma apresentação dessas professoras que eu acompanhei. Eu não sei se, nesse caso, né, como eu não fiz uma entrevista diretamente com elas, né, elas aparecem durante todo o texto, né, só que na fala dos licenciandos. Né, o que eles aprenderam com a Renata, o que eles aprenderam com a Luísa, elas estão ali, mas elas não estão necessariamente falando, né? Elas são presentes enquanto formadoras. Eu não sei, eu posso, de repente, criar uma sessão apresentando essas professoras, né? Falando um pouquinho sobre elas, de repente é uma possibilidade, aí depois eu discuto com o Vitor. Exato, vocês aí decidem. Mas acho importante, sim. Até porque, assim, a Luísa, por exemplo, que é muito citada nessa questão da postura, eu sei dessa pessoa, o professor Pessoa, né, a professora, quem ela é fora da escola, eu consigo entender muito do porquê que os licenciados estão falando aquelas coisas sobre ela, sobre a postura dela com as crianças. Porque eu sei de outras atividades que ela realiza, que vão além da escola. Então, acho que é importante realmente fazer essa apresentação sobre as 2, né? As 2, vou acrescentar isso, sim. Tá? Obrigada pelas contribuições. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Carmen. Então, Anaí. Então, vamos lá. Então, bom dia a todas as pessoas que estão aqui acompanhando aí, né? Esse momento tão especial da Karen, né, Karen? Terminar um doutorado é sempre um momento de muita alegria, uma sessão de defesa é uma sessão de festa, de comemoração, né? Então, parabéns aí para você, para o Vitor, né? Por esse trabalho apaixonante, pela sua apresentação apaixonante aqui hoje também, né? Então, a gente vê o quanto você se apaixonou pela pesquisa, e isso é muito importante. É muito bom estar aqui novamente com vocês 2, com o Rodrigo, que já estivemos na qualificação, e conhecer a Graça. Prazer, Graça. Tá? Eu vi que você é do colégio também, né? Do CAP, né? Então, muito bom, né? Ter uma pesquisadora que também está lá na sala de aula, né? E a professora dos anos iniciais. Então, eu fui ver quem é a Graça, né? A hora que vi o nome dela aqui, eu falei, deixa eu ver quem é a Graça. Fiquei muito feliz, Graça, de ver que você está nos 2 espaços. Então, você é alguém que fala com conhecimento dos 2 espaços, tá? Então, eu sabe que eu gosto de escrever, para não me perder muito, tá, cara? Então, eu escrevi aqui novamente um texto para você, eu vou lê-lo, e aí, em alguns momentos, eu paro e faço aí alguma intervenção. Concordo com várias colocações que a Carmen já fez, talvez eu vá falar de uma maneira diferente, não tinha pensado no título, mas aí agora eu acho que vale a pena rever, né? Acho que talvez tenha tempo aí de mexer na ata, não sei, Vitor, e alterar aí o texto, o título do trabalho dela. Tem tá? sim, dá então, sim. Eu vou começar aqui. Tá. Karen, só uma pergunta que eu acho que é muito importante. Quanto tempo agora você tem para entregar a versão final? 60 dias. 60 dias. Com uma lista chegando, né? A qualquer momento. Mas ela espera. Então, Karen, talvez, aproveita enquanto a Alice ainda está quietinha aí, né?
Por quê? Você sabe que... Hoje à tarde você já começa, tá, Karen? Porque você sabe, a gente deixa sugestões, né, Karen? E aí você vai avaliar agora com o Vitor, né, o que é possível, o que não é, né, para você fechar aí o texto. E o mais importante é que, muitas vezes, essas sugestões, depois, elas podem fazer parte das produções que vão ser produto aí da sua tese, né? Os artigos, ou até mesmo aí algum livro que vocês possam produzir sobre esse projeto do PIBIT, tá? Então, vamos lá, vou começar a leitura, tá? Então, agradeço você, Karen, ao professor Vitor, a confiança por me manter no processo de avaliação do seu texto de pesquisa. Como já havia destacado no exame de qualificação, você tem uma temática muito interessante e inovadora, ao abordar a formação compartilhada de licenciandos em matemática e em pedagogia no contexto do PIBIT. É importante, né, acho que a Carmen até tocou um pouquinho, a gente tem pesquisas que falam do estágio, né, Carmen? Estagiários da matemática que vão para os anos iniciais, mas a gente não tem dos anos iniciais indo para o 6º ano e conhecendo essa realidade. Então, o seu trabalho é inédito nesse sentido, e o projeto PIBIT de vocês, né, vou falar um pouquinho mais dele aqui, mas é inovador, tá? Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Então, os resultados obtidos na sua pesquisa revelam que é possível essa alternativa de formação e que os futuros professores passam a ter outros olhares para a matemática no ensino fundamental. Quer dizer, essa forma de quebrar essa dicotomia, né? Então, quem está lá nos anos iniciais não sabe o que está nos anos finais e vice-versa. Então, nesse movimento de vocês, ambos os grupos aprenderam a conhecer a cultura da aula de matemática que existe nos 2 segmentos do ensino fundamental. E o que eu achei interessante, Karen e Vitor, é que as mesmas tensões que existem nos discursos dos professores que estão lá na escola aparecem nas narrativas dos licenciandos, né? Quer dizer, a matemática do ensino dos anos iniciais é uma matemática lúdica, sem abstração, e a partir do 6º ano tem abstração, né? Então, é muito interessante ver como essas tensões que marcam o discurso, né? Quando o professor diz, né, dos anos finais, assim, mas o aluno chega no 6º ano sem saber matemática. Que matemática? E o que eles entendem dessa matemática dos anos iniciais. Então, é muito legal ver que essa tensão que está posta nas culturas escolares aparece no seu texto com os futuros professores. Então, o quanto esse discurso que circula nas escolas é constitutivo da identidade do professor, né? Então, eu acho que é muito interessante os dados da sua pesquisa. Parabenizo, né, pela conclusão do trabalho, e imagino que não tenha sido uma finalização tranquila, porque você teve que voltar a trabalhar, e a Alice que está chegando. Então, imagino que também para você aí foi um momento de tensão para dar conta de finalizar esse trabalho. Eu retomei o seu texto da qualificação e o parecer que havia escrito lá no final de 2022, quer dizer, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, né? Naquele momento, você estava com um texto aberto, com muitas ideias, né? Vai ser multipaper, não vai? Vai ser uma pesquisa narrativa? O PIBID não estava começando, né, ainda, com todos os problemas de verba. Então, ali era um texto, né, um movimento ali em construção. Para onde eu vou, né? E isso é natural da própria pesquisa qualitativa, né? Ela vai sendo modificada à medida que o processo vai transcorrendo, né? E aí você, juntamente com o Vitor, tomaram decisões. Optaram por fazer um texto naquilo que a gente chama de uma modalidade mais tradicional, sem ser o multipaper, mas utilizar as narrativas como fonte de dados. Então, quanto ao texto agora que você nos apresenta, você manteve alguns textos que você tinha produzido lá para o momento da qualificação, fez aí os acertos que a gente já havia sugerido, né? Descartou a ideia da decolonialidade dos saberes. Realmente, você não ia dar conta, Karen, com
toda essa, né, acervo de material aí que você tem, inseriu o seu memorial, ficou muito bom. Gostei muito de conhecer você. Não consigo imaginar a Karen, com esse jeitinho todo delicado dela, trabalhando no colégio militar. Não consigo imaginar a Karen, você de farda. É muito legal, né? Então, Nem eu, Adair. Todos esses anos que eu conheço a Karen, eu penso isso. Karen de farda. Não cabia, certo? Mas é muito legal, né, Karen? E é bastante também, eu gosto muito quando no doutorado a pesquisadora ou pesquisador dá continuidade ao mestrado. Então, lá no mestrado, você olhou para essa transição e isso lhe deu lentes teóricas, né, a partir dos resultados da sua pesquisa, para agora olhar para esse movimento do ponto de vista dos futuros professores. O texto está gostoso de ler, né? Ele também tem fluidez, tem problemas de redação? Tem. Em alguns momentos você corta vários conectivos, que, ou, certo? Eu fui, como você entregou em PDF para a gente, eu fui fazendo o realce lá com, né, o lapisinho, e depois cada realce que você encontrar, você dá uma olhada, que é porque está faltando alguma palavra. Ou, às vezes, eu ponho no balãozinho de comentário, né, o que talvez você possa mudar ali, tá? Eu acho que a pesquisa, né, ela foi realizada num contexto de um amplo projeto de PIBID, deve ter sido um trabalho hercúleo para vocês, para o Vitor, que acho que foi coordenador desse projeto, e imagino o quanto foi difícil desenvolvê-lo com tantos participantes e o quanto deve ter exigido de vocês, do grupo, né, a garantia de uma logística para esse projeto ser desenvolvido. E gostei muito que você vai trazer lá no final do texto, quando você mostra as dificuldades, que não pode romantizar, como você mesma disse, né? O PIBID não pode romantizar essa possibilidade que você está trazendo aí na sua tese, né? Então, parabéns aí a todos vocês, né? E aí o capítulo metodológico seu, evidentemente, que passou por uma reestruturação total em relação ao que tinha na qualificação. Então, agora, Karen, eu vou apresentar as minhas sugestões, mas, como eu disse, vocês analisam e avaliam o que é possível. E eu vou fazer um olhar para o seu texto a partir dos objetivos, tá? Então, primeiro, objetivo geral. Eu só sugiro a você que padronize. Ele está com uma redação no resumo, depois outra redação na página 14 e na 62, tá? Então, deixa a mesma redação. Mas eu quero olhar para os específicos. Não sei se a Graça e o Rodrigo depois vão olhar também para esses objetivos. Você elencou 7 objetivos, cara. É muita coisa. E isso dificulta o processo de análise. Então, vou partir de cada um deles, vou fazendo as minhas ponderações. Então, no primeiro deles, você se propõe a descrever, a partir dos relatos biográficos dos participantes, as recordações, referências que se relacionam com os 3 tempos, certo? Formativo. Gostei muito do uso desse conceito da Jossou, tá? De recordações, referências, certo? Mas você usa e abusa do verbo descrever. Eu acho que para uma pesquisa, descrever não é o verbo adequado, tá? Até porque você vai, no capítulo 5, você vai propor uma análise na perspectiva do Eliseu Clementino de Souza. E aí você faz as 3 fases do processo que ele discute, que é um processo que está na abordagem compreensivo-interpretativa, que ele vai chamar de compreensiva interpretativa com hífen. Até no nosso grupo de pesquisa, né, que nós temos colegas da linguagem, elas dizem que não poderia ter o hífen, porque é compreensiva e interpretativa. Ou então seria compreensivo, hífen, interpretativa. Mas o que está por trás dessa proposta do Eliseu? É a noção de compreensão e interpretação, né? Que são conceitos dialéticos. Então, quanto mais eu compreendo, mais eu interpreto, quanto mais eu interpreto, mais eu consigo compreender esse processo. Então, não tem como dissociar. Mas não é descrevendo
que eu vou fazer essa análise interpretativa, tá? Então, aí é mais... E aí também eu penso que o objetivo 1 e o 2, eles podem se fundir. Por quê? No 2, aí sim, você diz que vai evidenciar as recordações, referências. Então, acho que dá para unir esses dois e também rever o final da construção desse segundo objetivo. Quando você diz assim, que indica uma dimensão coletiva em suas trajetórias educativas. Dimensão coletiva do quê? Você está querendo olhar, então, para esse processo de compartilhamento, e é isso que você está chamando de dimensão coletiva, eu fiquei em dúvida qual o sentido que você está querendo dar para essa expressão, tá? O seu terceiro objetivo, eu acho que está ok. Você vai identificar nos relatos dos participantes, né, como é que foi, então, a compreensão deles, né, com esse processo que eles viveram no PIBID. Acho que está coerente. No entanto, aí eu reforço a fala da Carmen, isso não aparece na análise. Então, você faz. E aí, o que eu vejo no seu trabalho, Karen? Você se apropriou da leitura. Então, você tem uma apropriação muito boa da leitura. Então, de tudo que você leu. Então, quando você faz os recortes, né, para poder trazer nos capítulos 5 e 6, a gente vê que já é um recorte que tem a lente teórica da pesquisadora. Mas você não trouxe a boa construção teórica que você faz, principalmente quando você vai discutir o conhecimento matemático, né? Então, talvez, eu não sei se vai haver tempo, mas eu pensei que quando você termina cada eixo no capítulo 5, você poderia ter feito uma reflexão teórica ali dos elementos que apareceram. Então, por exemplo, é muito forte a questão do gênero, você não falou, e seu grupo aí, o grupo do Vitor, é um grupo, né, de referência para discutir as questões de gênero. Entram as questões étnico-raciais, você não discute, né? A única coisa que você trouxe ali foi o Dominici, certo? E que é um autor que eu gosto muito, porque ele vai mostrar que tudo aquilo que a gente faz referência nas nossas escritas biográficas, né, é porque foram pessoas que marcaram a nossa trajetória, que é o que ele vai chamar desse relacional. Então, essa dimensão relacional que existe na nossa constituição, né, como pessoa, como professora, como coordenadora, tá? Então, eu acho que o seu objetivo específico 3 está coerente, mas ele não dá conta lá na análise. Então, o que eu estou sugerindo a você, aqui no final, é que agora que você já está com os dados todos lá pronto, volte a esses objetivos e veja o que eu posso reduzir, o que eu posso juntar num só, tá? Lá, chega no quarto objetivo, novamente você começa com descrever, né? Que é a hora que você vai falar das caixas de memória. Então, tudo bem, uma coisa é descrever o que foi a construção da caixa de memória. Outra coisa é identificar, que daí vem para o quinto objetivo. Nessas narrativas, sobre as caixas de memória, o que eles viveram nesse processo formativo. E aí, você traz a questão do afeto. E afeto e cognição, Karen, não são coisas dissociadas. É tanto que quando a gente trabalha com narrativas dos estudantes, na pedagogia principalmente, o que eles trazem da educação básica? A afetividade dos professores, para o bem e para o mal, certo? Eles raramente falam do conhecimento matemático. Então, talvez aí, a Carmen citou, e eu acho que o próprio Paulo Freire, né, Pedagogia da Autonomia, ele pode ajudar você a aí trazer alguma reflexão teórica. Outra coisa, Karen, que é muito interessante fazer, porque às vezes a gente está no processo narrativo e colocar ali a reflexão teórica quebra a narratividade. Talvez o que você possa fazer, que é muito bom nas pesquisas com narrativa, usar e abusar de nota de rodapé. Então, muitas vezes, o referencial teórico
eles podem vir na nota de rodapé, que daí não quebra a narratividade do seu texto, tá? O sexto objetivo, você vai relatar, né, as situações que evidenciam esse tensionamento. Perfeito. Você traz um excelente relato. Mas, novamente, cadê a reflexão teórica que dá um suporte a essas evidências que você está mostrando? E volto a repetir, a sua narrativa mostra que você se apropriou. Mas, para um trabalho acadêmico, a gente precisa minimamente fazer referência a autores, porque senão, cara, a gente cai nesse limbo que a gente está vivendo, de que basta falar de narrativa, eu tenho um trabalho acadêmico. Não, a gente não pode perder o rigor teórico, metodológico, quando a gente trabalha com narrativas. E aí, o último objetivo, novamente, o descrever. Então, você vê que eu estou pegando no seu pé por conta desse escrever. Então, cara, o que eu estou tentando dizer, né, neste texto aqui? Que há necessidade de revisar esses objetivos a partir dos dados e dos 2 capítulos que você produziu. E aí, você faz excelentes discussões lá no 3.1, no 3.2, no 3.3, que vão subsidiar. Então, você pode, ou no corpo na sua narrativa, ou em nota de rodapé, vai trazendo esses elementos, porque senão o referencial teórico fica como um apêndice. Os seus dados são riquíssimos, gostei dos eixos temáticos nos quais você, né, os organizou, mas eu acho, então, que talvez, né, esse adensamento teórico vai dar um up no seu trabalho, tá? Ou nas produções que vocês vão fazer. Adorei as questões que vocês elaboraram para a escrita dos relatos biográficos, né? Porque quando a gente pede, principalmente os alunos da matemática, né, para escrever, mas eu vou escrever o quê? Né? Então, eu acho que vocês deram um norte ali, o que fez com que os relatos ficassem muito ricos. E a mesma coisa vocês vão fazer para a caixa de memória, porque eles ficaram perdidos. O que eu vou pôr nessa caixa de memória? Né? Então, à medida que vocês vão reformulando, né, os enunciados e as orientações, aí eles vão compreendendo. Então, ficou muito rico. Adorei, já tinha elogiado lá quando você tinha essa ideia, agora a gente vê a ideia concretizada e eu adorei. Achei fantástico, tá? Então, agora, finalizando, no capítulo 5, então, eu acho que gostei dos eixos, eu acho que é isso mesmo, mas aqui no texto eu insisto que essas questões raciais, questões de gênero, das culturas escolares e a própria relação com o conhecimento se perdeu, tá? À medida que eu li os excertos, e eu não identificava essas reflexões teóricas, eu fui criando expectativa. No final do capítulo, ela vai trazer tudo isso e vai amarrar. E não ficou. Então, talvez uma síntese. Aí você decide, Karen, dentro das suas possibilidades de vida e de tempo, o que dá para fazer, tá? Porque, por exemplo, que conhecimentos você destacaria? Porque lá você fala, né, que você... Até trouxe aqui uma frase sua. Podemos, lá na página 88, que apesar da forma tradicional com que foram ensinados, esses estudantes conseguiram construir o conhecimento matemático ao longo de suas trajetórias escolares. Que conhecimento? Um conhecimento procedimental ou um conhecimento, certo? Que eles aprenderam lá com a professora, né? Registre como você pensou, né? Como que você pensou para chegar a esse resultado, né? Então, ali você tem um movimento de produção de conhecimento, né? A caixa de memória, então, você vai analisar na perspectiva do Roque Moraes e da Sandra Galeazzi, gosto dessa perspectiva, tive uma orientanda que trabalhou com ela, é trabalhosa, porque você tem que passar por todas aquelas fases e depois produzir o texto final. Você fez tudo isso, elencou, fez naquele quadro muito legal que você traz na página 107, mas no texto final, Karen, você só apresenta a síntese dos achados nos eixos temáticos. Então, ali, novamente,
talvez um diálogo com a literatura que você trabalhou, tá? E aí também, quando você destaca em negrito, é uma prática metodológica de quem trabalha com análise do discurso. Então, eu vou destacando as falas dos sujeitos, mas depois, na produção do texto final, você precisa trazer essas falas, certo? Ou então, dizer para o leitor por que você está destacando, porque você fez negrito, mas não explicou para o leitor por que você negritou, tá? E aí eu cobro de você, Karen. Você tem uma pesquisa de mestrado que eu passei para minha orientanda, com excelentes resultados. Você não usou nem a sua pesquisa de mestrado. Eu localizei uma citação que você faz de Furtado, tá? Puxão de orelha aí, Vitor. Por quê? E aí precisa tomar um cuidado também, Karen, porque como pesquisadora, e que você também é professora lá no contexto da escola, com alguns discursos que são muito fortes nas práticas dos professores, nas discussões que eles fazem, mas como um texto de doutorado, você não poderia deixar, tá? Passar. O que é material concreto, Karen? Certo? O que é concreto? Então, esse é um discurso muito forte com os professores, principalmente dos anos iniciais, mas precisa ter pelo menos uma nota de rodapé. Material concreto não é material... material dourado não é concreto, certo? Ele vai se tornar concreto no pensamento a partir das relações que eu estabeleço com ele, tá? Enfim, cara, em síntese, eu fiquei com gosto de quero mais, pois reafirmo, seus dados são excelentes, riquíssimos. Eu imagino que não foi fácil inventariar todos eles a partir dos relatos dos estudantes, das transcrições das 2 rodas de conversa. Tá? Então, foi um trabalho enorme. Então, agora, vê o que dá aí para você dar uma aprofundada, né? E aí eu também fiquei em dúvida, eu sei que a Graça também trabalha com narrativas, se você pode dizer que o seu trabalho se apoia nos estudos sobre histórias de vida e formação. Não sei, vamos depois ouvir a Graça, tá? Ou se você ficaria só com as narrativas. Porque você faz uma boa revisão teórica. Você traz os autores das ideias, que é o Nova, o Pinot, a Jossou, o Eliseu, a Passege, tá? Então, mas reveja, tá? Algumas questões mais pontuais. Precisa rever normas da BNT, você precisa ter uma clareza, o que é quadro, o que é tabela. Tem hora que você chama, você fala no texto quadro, depois você escreve tabela e vice-versa, tá? Você apresenta lá que a pedagogia forma para atuar na educação infantil e anos iniciais. Só que depois você não vai pegar a educação infantil. Então, faz uma notinha de rodapé dizendo para o leitor, tá? Embora o pedagogo também atue na educação infantil, neste trabalho eu só vou olhar para os anos iniciais, tá? E assim como a Carmen. Quem é P1, quem é P2? A Carmen deu uma ideia, tá? A gente, na pesquisa narrativa, com narrativas, a gente até fala, não, cria um codinome, certo? Mas acho que a ideia da Carmen... Porque eu também fiquei assim, Carmen, quando eu li, eu dizia assim, mas esse é um futuro professor de matemática ou um futuro professor dos anos iniciais que está falando? Porque daí a gente já vai também compreendendo a apropriação dos discursos que circulam nas escolas, tá? Você não apresentou para a gente uma tese. A Carmen deu aqui sugestão, tá? Então, o trabalho de doutorado precisa ter explicitamente qual é a tese que você está defendendo. Parabenizo, Karen, você, o Vitor, toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Muito fôlego, né? Não é fácil. Eu acho que o PIBID, ele é um programa muito rico, apesar de todas as mudanças que ele foi sofrendo desde 2007, 2008, mas eu acho que ainda é um programa que possibilita essa inserção do futuro professor na escola, tá? Então, eu acho que vocês tiveram um contexto privilegiado para trabalhar com esse terceiro lugar da formação, tá? E aí você consegue nos mostrar que é possível
essa formação compartilhada, embora a Carmen tenha apontado que faltou a professora supervisora, mas eu acho que você traz aí um reforço para essa dimensão que o grupo do Vitor já vem discutindo há alguns anos, né, Vitor? O que vocês estão entendendo por formação compartilhada, tá? Então, parabéns. A gente quer ver esse trabalho lá no GT7, a gente quer ver esse trabalho em artigos, tá bom? Parabéns aí a vocês. Tá? Obrigado aí, Carmen. Ou Karen, quer comentar? Eu não vou comentar tudo, porque é muita coisa. Vou comentar, acho que o principal aí, que eu acho que essa conversa, né, com o referencial, né, eu tive um pouco dessa sensação também de, quando eu estava ali contando, né, o que aconteceu, né, o que eu percebi nos relatos e o que eu percebi nas rodas de conversa, dessa dificuldade de como inserir o referencial sem cortar a narrativa. Tanto que eu criei uma outra parte lá no final só para discussão, meio que juntando os dois. Foi uma solução que eu tentei ali, mas realmente, de repente, inserindo pequenas discussões após cada categoria ali, né, que eu divido em 3 grandes categorias, né, 3 grandes grupos, de repente, acho que vai contemplar melhor e vai tirar essa sensação de estar faltando, né? Porque aí também, para uma discussão completa dos 2 capítulos, fica muita coisa, né? Então, eu acho que eu vou tentar fazer dessa forma aí, voltar nessas grandes categorias para promover ali as pequenas discussões ao longo do texto, em vez de deixar só aquela discussão no final. Realmente foi uma dificuldade que eu tive por conta desse encadeamento. Você achou assim, eu nem tenho mencionado. Então, porque você traz os achados de cada uma das categorias e você sintetiza. E ali, aquele texto que você chamou de discussão, cara, eu entendi que era o texto que o Roque e a Galeazzi propõem. Quer dizer, você analisou, fez tudo isso. Agora vamos produzir um texto que mostre todo esse processo, né? Trazendo aí os achados da pesquisa. Tá. Esqueci de falar, esqueci de escrever aqui também. Parabéns pelas considerações finais, tá? Que eu gostei muito, que aí é a paixão ali, complementando lá o seu memorial. Obrigada. Obrigado, daí. Só 2 comentários. Concordo também com a falta de alguns aprofundamentos teóricos, como a Carmen já tinha mencionado também. E eu acho assim, a gente vai fazer o máximo possível para melhorar isso nos 60 dias. O que não for possível vai ficar para as produções. Isso. Acho que é isso. E a questão, em particular, das questões de gênero e raça, aí eu acho que vão ficar mais para os artigos mesmo. Isso. Porque isso, assim, não era, na verdade, o objetivo inicial, né? Isso é uma coisa, coisas que foram emergentes de dados. Uhum. Mas eu acho que já era mais ou menos esperado, né? Mas Sim. especialmente as questões de gênero, né? Que a gente sabe que é um tensionamento quando a gente fala de anos iniciais. Mas, enfim, acho que isso é uma coisa para a gente aprofundar nos artigos. Tá ótimo. Vitor, vamos fazer uma pausa? Vamos. Ótimo. Pode ser? Valeu, um cafezinho. Vamos lá. Cafezinho. 5 minutos. 5 minutos, 10? Pode ser. Minutinho? 5 minutos, é isso? O Rodrigo que está com hora, né? É porque eu dou aula 1h. Então... não. 5 minutinhos. Tá bom. Beleza. Vou pegar um Valeu. café.